Maria das Mercês de Álamo e de Francisco Dias Oliveira, no dia 2 de maio de 1945, nasceu, neste raminho abençoado, José Henrique do Álamo Oliveira. Falar de Álamo de Oliveira é difícil. Falar com Álamo Oliveira é muito fácil. É difícil porque um poeta, um escritor, uma pessoa que já deu tanto à cultura, à nossa terra, ao país, não é fácil. Falar com Álamo Oliveira é muito fácil. Uma pessoa simples, uma pessoa educada, uma pessoa que fala com toda a gente, que respeita toda a gente, e é de facto um prazer estar hoje aqui para falar consigo. Meu bom amigo, obrigado por ceder essa entrevista, e gostaria de começar pelo fim. Tudo, a sua vida toda até agora, continuaria da mesma forma, fazia tudo aquilo que fez até agora, ou mudaria alguma coisa da sua vida? Mudaria coisas, provavelmente, até porque aquilo que fui fazendo durante a minha vida foi também uma forma de aprendizagem de fazer as coisas e, portanto, muito naturalmente, eu estaria a emendar pequenas coisas que faço. E sou um bocado estranho nesse aspecto, porque, por exemplo, sou capaz de escrever uma coisa num dia, nunca menos do que isso, mas sou capaz de fazer isso, e também sou capaz de levar 7 anos a escrever outra coisa. Quer dizer, exatamente com essa preocupação de acertar e do meu ângulo de visão ser o mais correto possível e o mais interpretativo. E, sobretudo, tenho também uma outra preocupação, que é, eu sou um crítico, e sou um crítico relativamente também a mim próprio. Eu, portanto, não tenho medo de dizer isto, mas eu sou um crítico de cariz social, que não deixo passar muitas coisas, porque entendo que elas
foram mal feitas e, portanto, tinham que ser emendadas e tinham que ser corrigidas e havia muita desculpa pública a fazer. Tenho, por exemplo, momentos mais ou menos desagradáveis, mas tenho outros muito agradáveis. Um dos aspectos incríveis para mim foi efetivamente a minha passagem pelo Alpendre, em que não se tratou apenas de ser um encenador quase exclusivo de um grupo de teatro, ainda por cima citadino, mas porque foi também a minha própria forma de aprender o que era o teatro. E então o que eu tentei foi juntar um grupo de pessoas em que nós todos colaborássemos e fôssemos fazendo qualquer coisa que batesse certo. E a maioria das vezes bateu. É a palavra felicidade um bocadinho. O senhor é um homem feliz, de impossível, como é que... Não, eu não sou propriamente um homem feliz, antes e pelo contrário, se calhar a minha felicidade passa um pouco pela infelicidade de outros, não sei. Mas de qualquer maneira, o que eu julgo é que não deixei de ser, ou melhor, fui um bom colaborador juntamente com os outros e discutíamos às vezes bastantes coisas, discutíamos soluções, sobretudo, discutíamos... Nunca tentou levar a sua avante?
Não, quase sempre. Não, era quase sempre. Até depois também eles começaram a confiar em mim e à medida que as coisas foram acontecendo. Ainda hoje continua a escrever, continua a ter ideias, ainda sinto o prazer da escrita. Pois, ainda sinto o prazer da escrita, e se não fosse o prazer da escrita eu penso que já tinha andado. Nós também não sei se estaria aqui sentado como estamos agora, assim calmamente, porque uma das coisas que me pacifica bastante é de facto a escrita. Quando estou zangado comigo, e isso acontece-me também às vezes, quando estou zangado comigo, escrever é uma forma de limpar uma coisa. Por exemplo, ainda há dias o Carlos Alberto Muniz telefonou-me a dizer: tu sabes que a gente para o ano vai fazer 50 anos de marchas. E depois eu comecei a pensar, e de facto foi em 1974 a primeira que a gente fez, e portanto a gente vai fazer uma marcha para o ano, não sei com quem, né? Mas também se não for, se ninguém quiser fazer a marcha fica gravada só e pronto, e não há mal nenhum nisso. Mas tem essas coisas que eu pacifico-me bastante com isso. E agora estou a escrever uma coisa eu ainda não sei bem o que aquilo vai dar. Espero que agora, quando eu reler aquilo, vai acontecer duas coisas. Ou vai tudo para o lixo, ou vai sair bem. Ou vai sair alguma coisa que preste. Mas caso contrário, não tenho contemplações nesse aspecto. Muito bem. Eu gostaria de... Porque toda a gente já o conhece com toda a sua classe, o seu saber, a sua cultura. Eu gostaria de fazer uma pergunta muito mais simples. Como é o dia-a-dia do Sr. Álamo Oliveira aqui na freguesia do Rabinho? Levanta-se tarde, levanta-se cedo? Levantar à tarde, normalmente. E também o deitar, às vezes, também é um pedacinho mais para o tarde. Depende daquilo que tenho entre mãos, e até às vezes sou também daqueles que gosta de, por exemplo, ver notícias à noite, porque a gente ao menos deita-se a saber se ainda vai ter país no dia seguinte. Mas nem sempre o preenche também um bocadinho. Mas de resto, não nada de especial. Vou a Angra mais ou menos uma vez por semana. Vou mais um grupo de amigos aqui também. Eu ia falar, e antes disso, toma o seu café em casa, vai à sociedade, como é? Não, o café não tomo, praticamente não tomo café, portanto o que eu faço é tomo um pequeno almoço assim, muito coisa, que é leite com chocolate e uma banana, e depois ao almoço como uma coisa qualquer, vem ali dos biscoitos. Não sou assim muito esquisito para comer, embora goste de comer, evidentemente. Aqui para o lado de Altares e Raminho, peças de teatro, o senhor foi um dos fundadores, teve uma mão a muita influência e continua a ter muita influência. O Carnaval, outro teatro popular, sim, como é que vê tudo isso? Não, o Carnaval é de facto uma coisa muito especial, e eu gosto muito, quando falo de Carnaval, sobretudo de tentar perceber porque é que as danças e os bailinhos são aquilo que são, sobretudo isso. Claro que todas as coisas têm a sua história, até as próprias evoluções também têm o seu porquê, e essas evoluções, quanto a mim, tem sido aquilo que tem aguentado as próprias danças e bailinhos, porque senão toda a gente já estaria cansada de fazer sempre a mesma coisa todos os anos e de não poder mexer com a vírgula. Claro que há coisas que eu acho que não se deve mexer, uma delas é efetivamente a própria escrita do texto, que acho que deve ser remadíssimo, para mim, porque senão também deixaria de ser dança e bailinho. Podíamos chamar então outra coisa qualquer, e a formação deles em aulas, para começar e para acabar. De resto, não vejo que tenham assim feito coisas muito
muito atrevidas em relação àquilo que era o clássico das danças e bailinhos. Claro que agora já há grupos que aparecem e que enchem o palco com montanhas de adereços. Não sei até que ponto é que isso traz mais valor. Sim, não, acho que não, quer dizer, porque eu acho que uma dança e um bailinho é um espetáculo sem rede. É o ator. E ele é que tem que aparecer, ele tem que ser o cenário, ele tem que ser tudo, tem que ser o intérprete, tem que ser aquela figura que é preciso que seja e que está a trabalhar com os outros. E a formação em duas aulas também tem muito a ver com essa necessidade de criar limites de cena. Portanto, elas estão ali para criarem um limite, quer dizer, as pessoas não podem estar ali a sair de qualquer maneira ou então a fazerem coisas que não é preciso fazer. Mas, de qualquer maneira, eu penso que as danças e o bailinhos têm que ser cada vez mais um espetáculo sem rede. E então agora, com as técnicas que há, penso que podem fazer maravilhas exatamente através disso. Nós vamos continuar com a nossa entrevista, porque é interessantíssimo mostrar a todos vós o que este senhor faz em prol da sua freguesia, em prol da cultura. E vamos mostrar uma coisa que tenho a certeza, porque já vi interessantíssimo. Estamos aqui na Biblioteca Álamo Oliveira, um lugar que diz muito. Vamos falar com ele sobre a sua biblioteca, ou o nome que deram à sua biblioteca, e também todo o espólio que tem aqui. Como é que nasceu essa ideia? Quando é que nasceu essa ideia? E qual o tamanho, quão grande é o seu orgulho por ter aqui tudo este espólio? Foi organizado praticamente livro a livro, e isto porque tive a sorte de em determinado tempo da minha vida de estar no jornal A União e depois mais tarde no Diário Insular com um suplemento literário, e em que nessa altura os suplementos literários eram lidos mesmo a nível nacional. E depois também tive a sorte de quando fui trabalhar para a Direção Regional dos Assuntos Culturais, de ficar à frente da parte editorial dos serviços. E então também aquilo fez com que muita gente me mandasse livros, que eu também tinha que mandar depois para eles, e isso foi-se amontoando até ao ponto de eu não ter espaço físico para ter este monte de livros. Neste momento estão aqui cerca de 7.000 títulos, o que já me parece ser assim uma coisa razoável e bastante representativa, e tem um pouco de tudo. Talvez a parte maior seja efetivamente a parte narrativa, portanto a parte de romance e de teatro, também de poesia, sobretudo. E isto porque a nossa região é uma região de poetas e, de facto, temos aí estão aí coisas não só raras, mas também muito boas. Perguntar como é que nasceu esta ideia, quem é que teve a ideia, como é que fizeram? Não, a ideia depois, eu tinha aqui, havia meia dúzia de livros aí, ainda no tempo do Honorato, sempre que se publicavam umas coisas em Angra, eles se apareciam nas sessões de apresentação, traziam sempre um exemplar ou dois aqui para cima. E, portanto, isso era uma das coisas que se ia fazendo. E depois, juntando estes meus, e o meu problema agora é que tenho outra vez tudo cheio lá em casa e a gente já não sabe bem como é que vai caber agora o resto aí.
Seria muito bom dar continuidade ao crescimento, valorização desta biblioteca, porque de facto não é fácil hoje em dia tanta história ser assim deixada para que as pessoas não possam ler, não possam visitar, não possam ver. Pouca gente a ler, pouca gente. Sim, isso aí sem dúvida nenhuma, e agora ainda por cima, acho que se vai fazer uma coisa mais ou menos suicida em relação ao livro e em relação à própria leitura, que é o uso de tablets no ensino. A leitura também é escrita, porque deixa-se de escrever. Os computadores já fazem e relações. Tem outra coisa, que é as caligrafias, que eram, digamos, uma espécie de desenho dactilográfico. Esta que me parece interessante. Essas caligrafias estão a desaparecer completamente, quer dizer, porque já ninguém tem paciência para estar a desenhar uma letra ou uma palavra inteira, e muito menos um texto. E, portanto, o computador também nessa coisa foi desastroso. Os meus livros, por enquanto, têm uma primeira redação sempre escrita à mão. Depois é que passam para o computador e depois também sofrem imenso no computador, porque todas as vezes que eu troco os dedos e ela às vezes salta-me de linha, de maneira que eu também fico assim às vezes meio esquisito com o computador, mas já vai. Não há nada melhor que manter a escrita à mão. Eu acho que sim. Por exemplo, uma das coisas que eu gostava que aconteceram de uma vez foi num simpósio nos Estados Unidos da América. Eu levei a minha comunicação escrita à mão e evidentemente a letrinha ia certinha por ali abaixo, o papel sem linhas todo certinho por ali abaixo. E então o que eu achei piada foi que quando deram por isso, o pobre do texto andou de mão em mão na plateia para ser apreciada a caligrafia, quer dizer, não foi mais. Como é que vê hoje em dia os nossos cantadores, a poesia, a métrica? Pode-me falar um bocadinho sobre isso? Porque aqui ouve-se muita cantoria. E ainda bem que se ouve muita cantoria, e isto porque, de facto, a cantoria tem também uma forma de ser poesia, mas uma forma diferente da poesia, por exemplo, escrita, ou mesmo poesia que é mais erudita. Nós costumamos dizer que é popular. Não existe, quanto a mim, nunca existiu literatura popular, nem poesia popular, nem nada. O que existe é boa poesia e má poesia, seja ela feita de que maneira for. É isso para mim o que eu entendo por poesia, pelo menos. E o que é um facto, pronto, é que a gente sabe disso bem, que, por exemplo,
poetas que escrevem uns poemas e que publicam, e muitas vezes são medíocres. E muito mais medíocres que um improvisador ou um cantador de cantoria. Mesmo tendo tempo para pensar e mesmo tempo... Sim, mesmo tendo tempo para escrever e para pensar e para emendar e para uma série de coisas. Porque, efetivamente, uma das coisas que acontece com as cantorias é essa capacidade de improviso e a capacidade de resposta imediata que não dá tempo para a pessoa sequer tampouco muitas vezes respirar. E isso é uma arte como outro tipo de arte qualquer. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que pensar que esse tipo de poesia das cantorias é um caso à parte, efetivamente. Tal e qual como quem escreve uma dança ou um bailinho, sobretudo naquelas... Tem hoje gente a escrever aí cantigas de saudação e de despedida que são verdadeiros poemas incríveis. Que era uma coisa que não acontecia há meia dúzia de anos atrás. Porque o que é que está a aparecer agora? Está a aparecer agora o aumento da escolaridade. Era isso que eu ia falar também, ele perguntar, porque antigamente havia os cantadores que o vocabulário não era muito rico, porque alguns deles não estudavam, ou liam pouco. Liam muito pouco, e depois também tinham, quando muitos tinham a chamada quarta classe, embora as quarta classes desse tempo também tivessem um programa bastante recheado. Mas o facto é que hoje a gente sabe, me dizem bem, que toda essa gente tem já acesso a uma quantidade de informação e de formação que não pode ser desprezada, porque ela aparece e transparece em cima dos palcos quando a gente os ouve. Hoje em dia há poetas, cantadores que, falo mais agora em cantadores, que têm poesia, que têm uma métrica muito acertada, que transmitem algo... Claro que aí há a prática também. E há a prática. E a prática conta muito para isso, até mesmo quando se foge à métrica. Uhum. Quer dizer, há uma forma que os cantadores têm de às vezes porem mais 2 ou 3 sílabas dentro daquele verso, e sem a gente dar por isso, porque a música está certa. Exato. E portanto, mas isso também é uma forma, evidentemente, de se dizer aquilo que é preciso dizer e que ele sente que precisa dizer, do que estar propriamente ali a contar pelos dedos, como a gente faz para fazer uma letra para uma marcha ou mesmo para umas cantigas da dança. Alguém que o tenha marcado na sua vida? Sim, tenho várias pessoas. Tenho, por exemplo, o António da Costa, que para mim foi um artista do melhor que a gente teve, e até hoje. Tive também o Fernando Azevedo, que trabalhava, que era também animador de exposições na Sociedade Nacional de Belas Artes e na própria Gulbenkian. Tive uma das pessoas com quem também, de alguma forma, sobretudo através da escrita, mas que me ensinaram bastante, foi o Vastílio Ferreira. Outro foi o Pedro da Silveira. Era um homem incrível, nem sempre a gente conseguia tolerá-lo, mas ao mesmo tempo era de uma generosidade incrível também. Quer dizer, tu pedias-lhe uma coisa e ele dava-te a informação correta, mas dava-te a informação correta de tal maneira que tu depois eras quase obrigado a fazer um trabalho de pesquisa à volta daquilo, porque ele dava-te uma série de dicas. De maneira que eu tive muita gente que me influenciou bastante, e também pertencia a uma geração que foi particularmente interessante, não só a nível literário, como também a nível social e político. O senhor é um homem de lutas. Quais foram as suas maiores lutas? As suas lutas interiores ou as lutas por outras causas? As lutas interiores, claro que tive várias, e sem dúvida nenhuma. Mas também tive aqui umas lutas. Uma das minhas lutas aqui foi de alguma forma fazer com que o Raminho ficasse um pedacinho no mapa. Isto em 70, 71 e 72, nós fizemos aqui uma quantidade de semanas de cultura popular que depois
mas que mexeram muito com esta gente. E isto porque o Raminho acabava de perder metade da população em 10 anos. Em toda a década de 60 foi-se embora metade da população. A freguesia do Raminho, a ilha dos Açores, toda a gente o conhece, toda a gente o respeita. Como é que vê a ligação da freguesia para consigo? Dá uma sensação que toda a gente o idolatra, toda a gente gosta de si, toda a gente... O idolatrar é um bocadinho forte. É? Mas não vou retirar. Tá, de qualquer maneira, não deixa de ser um bocadinho forte. Agora, deve ter os meus inimigos também aqui, quer dizer, eu não acredito que sejam todos meus amigos. Sim. E podem manifestar-se ou não se manifestar muito, mas de resto tenho essa noção. O que eu procuro é que, se eu adivinho que há uma espécie de inimigo, eu procuro aproximar-me dessa pessoa, não para no sentido de o criticar porque ele é meu inimigo, mas porque às vezes... Saber o porquê? Não, nem sequer isso. Às vezes quero saber, quero ver se ele se entende comigo. Mais do que propriamente estar ali a alimentar questões. Não, isso nunca me deu para isso, então. Não. Consegue ler uma pessoa com os seus gestos corporais? Tem esse poder? Não tem. De entender a pessoa? Não. Um destes seus inimigos? Não. Não, os meus inimigos nesse aspecto não. Mas às vezes a gente apanha assim uma palavra ou um comentáriozinho, coisa, quer dizer, e a gente tenta ver se... Eu, pelo menos, é o que me dá para fazer, não me dá então para os chatear mais do que isso. Quantos livros o senhor já escreveu? Para cima de 35, 40 talvez? Aí à volta de 40 talvez, não sei, mas talvez é à volta de 40. Também nunca isso não me... Essas quantidades a mim não me dizem... A qualidade? Não, a qualidade é que me preocupa. Lá, a quantidade não sei. Amigos, é um prazer enorme estar aqui a falar com este grande talento, esta grande pessoa, um homem com muita qualidade humana, escrita, e eu que tinha aqui uma proposta para lhe fazer, ou melhor, gostaria de lhe propor, se fosse possível, se eu aceitar, não estava à espera disso, aqui um poema que gostava, se o senhor aceitar, ler, e que fala do Raminho. O senhor é capaz-me de... Eu ser capaz de... A voz é que não está grande coisa, mas... Mas uma coisa é eu ler o livro, eu ler o poema, outra coisa é sentir. E a forma como ele se expressa, como ele fez isso, e nada melhor do que ele para ler. Eu pedi, se quiser ler outro, pode ler. Este fala do Raminho, por isso não sei. Porque lindo é o Raminho, tão lindo como viola que acompanha o canarinho a cantar na gaiola. Carpete verde estendida na sala norte da ilha, com remate de espeguilha na barra da sua vida.
Alpendrado na ventura com suas manhãs lavadas, vê-se a linha da costura das suas casas caiadas. Ah, freguesia cheirosa, com odor de laranjeira, és menina da terceira, mulher mais que formosa, que inspira o trovador com toda a sua beleza. Ah, não fosse ele cantor, ela maçã camoesa. Trovador não está só, porque ele conta com mais gente para cantar. Viva o raminho dos folhadais. Muito obrigado por este bocadinho e muito obrigado a sua Alam. Também obrigado da minha parte. Agradecer a vossa paciência também para virem aqui e ainda bem que de alguma forma gostaram de estar também comigo a falar, a conversar um bocadinho. Coisas que a gente às vezes até seria interessante podermos falar mais vezes, mas nem sempre também o nosso dia-a-dia permite isso. É um gosto enorme, é um gosto incrível ter e estar também ligado à sua pessoa, nesse pequeno resumo. Peço imensa desculpa pelas minhas fracas perguntas, pela minha forma, se calhar, de transmitir, mas sinto-me muito feliz por ter como amigo e por ter falado para o nosso canal. Muito